Boa tarde, gente. Para quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Você está no canal Catiana Rosas do Deserto. Aqui, ó, gente, quero mostrar aqui para vocês essas plantas. Aqui são plantas que vão servir para cavalo de enxertia, né? E essas plantas já estão aqui há mais ou menos aí uns 15 dias fora do substrato. E o que eu queria falar é sobre a questão que quem acompanha o canal, eu fiz um vídeo agora esses dias de uma planta que eu tirei ela do substrato, que ela estava com uma raiz podre. E eu tirei, né? E falei sobre essa questão de planta que passa por apodrecimento, da gente deixar ela alguns dias fora do substrato para poder fazer o replantio. Para você estar evitando de repente você faz o replantio e essa planta volta a apodrecer. E como já está plantado, você não consegue visualizar isso e perde a planta. Então eu falei no vídeo que quando a planta passa por apodrecimento, você faz a retirada, né, do material que apodreceu, deixa a planta bem limpinha, sela e deixa ali alguns dias observando. Vai depender do porte da planta, vai depender do tamanho, né, da dimensão desse apodrecimento. No caso da minha, era só uma raizinha, então eu sugeri, né, que vou deixar ali uns 5 dias. Se a planta não apresenta mais o apodrecimento, eu faço replantio. Mas tem algumas plantas que eu deixo 10, 15, 20 dias fora do substrato. Vai depender do caso, né? Cada caso é um caso. Tem planta que a gente vai ali fazer a limpeza, ela já está com uma área de apodrecimento muito grande. Então, geralmente essas plantas a gente tem que deixar um pouco mais. E vai depender também, gente, do porte, do tamanho da planta, da estrutura da planta. Essas aqui, como eu falei, estão aí mais ou menos 15 dias, né? Fora do substrato, porque eu vou replantando aqui devagar, eu tava sem bancada, né? Sem ter onde colocar elas. E o que é que eu fiz? Eu peguei, coloquei aqui, ó. Elas estão todas sequinhas. Essas folhas aqui, olha, elas já nasceram depois que as plantas já estavam fora do substrato. Então, isso aqui tudo é folha nova. Aqui onde elas estão, elas pegam uma meia horinha de sol da manhã, tá? Eu não tô regando, não tô fazendo rega. A planta, ela tá absorvendo o nutriente e o líquido, né? A água que ela guarda no caudex. Porque toda essa barriguinha aqui, ó, que a gente vê na planta, é água, né? Então, a planta tá absorvendo o nutriente e a água que tá no caudex e que tá brotando, olha, essas folhinhas novas. Mas eu acredito que essa semana eu já devo estar replantando todas, né? E o que eu queria falar com isso? Que a pessoa perguntou, né? Disse que tinha medo de deixar a planta ali 10 dias fora do substrato e essa planta morrer. É mais fácil, gente, você perder uma planta por excesso de umidade do que por falta de umidade, por falta de água, por falta dela estar no substrato. Então tá aqui, ó, a prova aqui para vocês. Tudo folha nova, tá? Isso aqui tudo saiu depois da planta já estar fora do substrato. Outra coisa que eu vou aproveitar aqui para falar é sobre a questão quando a pessoa planta estaca, né? A pessoa planta estaca, começa a sair folha, aí já começa a dar aquela agonia, a pessoa já quer mexer, já quer ver se tem raiz. Então, como vocês podem ver, que a planta, ela vai absorvendo a própria energia que tem aqui no caudex. E no caso da estaca, ela consome a energia do galho e acaba brotando, mesmo sem ter raízes. Então, se você fez uma muda de estaca, mas já saiu folha, né? Não mexa, porque essas folhas, elas podem ter saído sem a planta estar com raiz. Aí você acaba perdendo a sua estaca. Até florescer, gente, a planta floresce assim. Eu já tive aqui muitas e muitas plantas que precisaram, né, passar aí por um longo período fora do substrato e as plantas até floresceram fora do substrato, tá? Então, não tenha medo de deixar, se a sua planta passou aí por um problema e precisa, tá?
Não tenha medo de deixar ela fora do substrato, a não ser que seja uma planta muito pequena. Se ela for muito pequena, ela não vai ter um reservatório, né? Como essas plantas aqui, ó, já tem, são plantas maduras, são plantas que já tem aí entre 1 ano e 1 ano e meio, tá bom? Vou mostrar ali pra vocês a outra planta que eu fiz a retirada. Aqui, ó, gente, foi o vídeo dessa planta que eu fiz, né, que surgiu aí essa dúvida, essa pergunta. Então, fiz a retirada aqui, ó, de uma dessas raízes. É uma planta que está sendo trabalhada aqui, olha, nesse estilo, essas perninhas estilo aranha, né? Então, foi nessa planta aqui, olha, que eu retirei. Mas ela tá, olha, bem firme. Eu vejo aqui que não tem mais apodrecimento, ela não voltou a apodrecer. Então, é uma planta que eu já posso aí tá fazendo replantio, né? Mas, com certeza, gente, não corre esse risco, tá? A não ser que a planta esteja aí com algum problema. E a planta tá aqui, eu vou estar fazendo replantio dela logo, logo. E também tem a questão, né, gente, das plantas que a gente faz envio. Porque eu trabalho também aqui com venda de enxerto, né? Aqui, ó, tem uns enxertos que a gente tá aí trabalhando neles. E a gente manda para fora, a gente manda para todo o Brasil, né? A gente manda para todo o Brasil. Eu moro no Pará, em Porto Trombetas, no estado do Pará. E a gente envia para São Paulo, para o Rio, para Minas. A gente envia para o Maranhão, para Fortaleza, para Bahia, para qualquer lugar do Brasil. E tem algumas localidades que já demorou até mais de 30 dias para chegar. E a planta chegou super bem, perfeita. Até eu mesma me surpreendi quando o cliente mandou a foto da planta, porque eu achei que ele já tinha recebido. Quando ele recebeu, mandou para mim: olha, Catiana, recebi a planta, chegou super bem. Eu tomei, foi um susto, né? Porque geralmente não demora tudo isso. Mas por algum motivo lá, demorou, se eu não me engano, demorou 39 dias para chegar. E as plantas chegaram perfeitas, tá, gente? Então é isso que eu queria falar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.